Olá, tudo bem? Estou aqui para falar com você sobre assuntos muito importantes relacionados à inovação. São o uso de ferramentas de inovação no dia a dia. Meu nome é Bruno Wittenburg, eu sou o Head de Inovações nas lojas MM e atuo há mais de 15 anos com produtos digitais, com criação de produtos digitais. Estou aqui hoje para passar um pouquinho dessa experiência, esse know-how que eu venho acumulando durante esse tempo. A ferramenta que eu vou falar para vocês hoje é uma metodologia chamada Design Thinking e eu vou entrar um pouco mais a fundo. A gente vai trabalhar uma série de ferramentas, mas hoje eu vou começar um pouco mais a fundo com uma ferramenta específica chamada Duplo Diamante. A gente vai falar o que é o Duplo Diamante, para que ele serve, como é que a gente pode usar ele no dia a dia para ajudar o nosso processo de inovação a acontecer em grandes empresas. Mas para que a gente precisa usar ferramentas, para que esse Duplo Diamante veio para fazer sentido para as empresas e organizações utilizarem no dia a dia, é o que eu vou falar um pouquinho. Então, primeiro, antes de tudo, inovar é preciso. Inovar não é mais uma opção, né? Então, muito vem se falando sobre ferramentas de inovação, sobre processos de inovação e o uso de ferramentas de inovação, o uso da inovação no dia a dia de grandes empresas, pequenas e médias grandes empresas, para agilizar seus processos, mas eu digo vai muito mais além do que só para agilizar seus processos. Isso vai como um mecanismo, como ferramenta de defesa, né? Então, inovar é necessário para você se defender, para você poder estar atuante no mercado e você não ficar para trás. Você precisa, queira você ou não, você precisa implementar processos de inovação dentro da sua empresa, independente do seu tamanho. Então, o Design Thinking é uma metodologia que veio para auxiliar as empresas, né, todo o processo de inovação como um todo, né, para você conseguir utilizar ferramentas de inovação. O Design Thinking é uma das metodologias mais queridas, mais utilizadas quando a gente fala de processos de inovação. E ele é uma abordagem centrada no ser humano que coloca as necessidades e experiências dos usuários no centro do processo, colocar as pessoas no centro, colocar o nosso cliente no centro, você entender o nosso usuário e colocar ele no centro de tomada de decisões. Então, alguns critérios, alguns tópicos aqui quando a gente fala de processo de Design Thinking, para que ele serve, quais são as vantagens de utilizar ele, né? Então, empatia e compreensão profunda, né? Ele traz para a gente soluções que realmente atendem os nossos problemas reais. Quando você aplica sessões de Design Thinking, quando você consegue utilizar Design Thinking no seu dia a dia, você consegue resolver problemas do mundo real utilizando uma abordagem muito prática. Ele estimula o pensamento criativo, né? Ele traz a mentalidade de pensamento divergente, o que cria soluções inovadoras. Quando você tem múltiplos olhares, múltiplos prismas sobre aquele olhar, você consegue trazer soluções mais inovadoras. O Design Thinking ele permite a interação e a prototipagem. Isso significa que você vai conseguir testar ideias mais rapidamente e também ter menor risco de falha, né? Quando você consegue testar uma aplicação, consegue testar um projeto, antes dele efetivamente ser entregue, você consegue reduzir, mitigar os riscos de falha que esse projeto pode vir a ter. Ele também permite a colaboração multidisciplinar, ou trazendo soluções mais completas, né, bem fundamentadas para dentro da empresa. Quando você aplica um Design Thinking, geralmente você está trabalhando com pessoas de níveis diferentes, com áreas diferentes, com pensamentos diferentes, e isso aborda o problema de vários olhares. Então isso permite que você consiga fazer soluções mais completas e bem fundamentadas com uma profundidade de estudo. O Duplo Diamante ele é uma ferramenta que veio para integrar o Design Thinking. Ele é uma ferramenta que serve para que você possa usar o Design Thinking da melhor forma, conseguir extrair a melhor essência do Design Thinking. Então, o Duplo Diamante ele estrutura e orienta o processo de inovação em 4 fases distintas, que vão estar lá, vocês vão ver o desenho daqui a pouco ali, mas vai ser 2 diamantes que eles vão se convergir e divergir, tá? Então, basicamente, você atua no primeiro processo na fase da descoberta, então lá onde você vai iterar sobre os teus problemas, possíveis problemas, como que você vai resolvê-los, né? Como você vai definir, então a definição, que é a segunda fase do primeiro diamante, o desenvolvimento e a entrega. Isso vai ficar bem claro quando a gente mostrar o diamante daqui a pouquinho. Ele tem algumas vantagens de você utilizar o Duplo Diamante na sua abordagem. Então a primeira delas, estrutura e clareza. Você consegue trazer mais clareza para o nosso negócio, você consegue ter visualmente esse problema sendo atacado. Você consegue aplicar o pensamento divergente e convergente. Então, divergir para convergir é o lema do Duplo Diamante. Você consegue ter flexibilidade para integração de métodos e ferramentas. O Duplo Diamante ele permite que você possa usar N ferramentas acopladas dentro da metodologia, utilizando várias abordagens diferentes usando a mesma metodologia. E ele é orientado para resultados.
Grande vantagem do duplo diamante é isso. Você consegue no final ter um entregável, você consegue pensar um projeto, descobrir o projeto, aprofundar sobre um determinado problema, navegar sobre vários olhares e várias soluções, várias possíveis soluções, e no final sair dali com um produto testável, um produto que você consegue testar e colocar na prática no mercado. Então aqui está o diamante, o duplo diamante, o desenho dele. Então por isso que eu falei que ele é visualmente mais fácil de entender quando você olha para os dois desenhos. Então ele se desenha dessa forma. Então você começa através de um gatilho, ou seja, qual que é o problema, qual que é a dor que a gente quer trabalhar, qual que é a temática da nossa sessão do duplo diamante que a gente vai trabalhar. E a gente faz esse processo de abertura e fechamento 2 vezes, abertura e fechamento. A primeira abertura aqui, nós vamos trabalhar nos nossos problemas. Então aqui é a primeira fase, que é a definição. Ou seja, a gente vai tentar descobrir qual que é o problema. Eu não sei qual é o problema que eu vou atacar efetivamente, mas eu sei qual é a temática que eu vou trabalhar. Então, quando a gente trabalha num grupo, essa fase da descoberta é importante porque nem sempre aquele problema que você acha que você tem na empresa é o problema real que você precisa atacar. É o problema real que é a causa raiz que você realmente vai precisar atacar. Então, a gente vai fazer a chamada divergência. A divergência é diferença de pensamentos para você atacar um problema, para você selecionar um problema para conseguir atacar. Aqui pode-se usar várias técnicas, a gente pode usar desde brainstorming, aqui a gente pode usar ferramentas para descoberta de problemas que a gente vai atacar aqui. Depois que a gente chega no final desse primeiro diamante, a gente tem a nossa ideia do quais são os problemas que a gente vai ter. Então aqui eu posso ter um leque de opções. Então, visualmente a gente pode trabalhar isso de várias formas. Você pode usar ferramentas digitais para criar um duplo diamante. Você pode usar lá um FigJam, um Figma, um Miro ou qualquer ferramenta colaborativa para trabalhar com um duplo diamante, né? O Trello ou qualquer ferramenta assim digital. Você também pode usar meios físicos, né? Tem muitas empresas que adotam. Nós, inclusive, fizemos ali nas lojas MM, agora recentemente, a aplicação disso em meios físicos também. Então, usando post-it. Né? Então, você vê aquelas empresas que utilizam post-it nos quadros brancos lá, ou nas telas lá, para poder colocar esse brainstorm, essas várias ideias, esses vários insights que as pessoas vão tendo a respeito de quais são os problemas que a gente vai atacar. Quando a gente chega nessa primeira fase da descoberta, nós vamos convergir. Então a gente divergiu na primeira fase, a gente estava descobrindo qual que é o problema que nós vamos atacar, e no final desse primeiro diamante a gente vai convergir. Então a gente vai fechar para chegar aqui na ponta com o nosso problema definido. Então até então a gente ainda não sabe qual é o problema que a gente vai atacar, a gente fez uma troca de ideias com vários possíveis problemas para serem atacados, e nessa fase da definição a gente converge. Aqui você pode usar também as ferramentas digitais, né, para poder selecionar, votar. Por exemplo, você pode usar um grupo multidisciplinar para poder fazer essa definição, e quando você está nesse grupo multidisciplinar, trabalhando qual que é a problemática que você quer, você pode dar pontos de votação para cada pessoa. Então cada pessoa pode entrar lá e votar em qual que é o problema que ela acha que é o mais crítico. E aí você pode usar N ferramentas para poder fazer isso, né? Então não só a votação, mas também você pode usar a matriz de CSD, né? Matriz de certezas e decisões, certezas que a gente vai poder trabalhar, pesquisa desk research, a gente vai fazer aprofundamento dentro da companhia, buscando, por exemplo, entender mais a fundo aquele problema. Você precisa nessa fase se aprofundar para poder definir qual que é o problema que realmente você vai atacar e chegar no final desse primeiro diamante com o problema definido. Quando você consegue definir qual é o problema que você vai efetivamente atacar, aí você vai fazer novamente o processo de divergência. Então vai abrir novamente aqui a boquinha do diamante, né? Nessa fase aqui é a fase onde a gente trabalha as soluções. Esse primeiro diamante é o diamante dos problemas, esse segundo diamante é o diamante das soluções. E nesse diamante das soluções, a primeira etapa é o desenvolvimento. É aqui que a gente vai trazer soluções, possíveis soluções. Até então a gente só tinha visto problemas. Quais são os problemas, como atacar, quais serão os problemas que a gente vai atacar, e agora a gente vai trabalhar o como a gente vai atacar. Qual é a solução para esse problema que a gente acabou de definir? Vai chegar nesse final com um problema, que você vai elencar vários problemas e aí na definição você vai selecionar a principal dor que você precisa atacar do seu negócio. Nessa fase aqui você vai desenvolver, então vai surgir novamente vários insights, várias ideias, vários post-its na parede que você vai trabalhar com isso aqui. E chegando ao final da primeira metade do diamante, novamente a gente vai convergir para fazer a entrega dessa nossa solução.
Então, primeiro pensamos o problema, descobrimos o problema, desenvolvemos o problema e nessa última etapa a gente entrega esse problema e testa, valida, prototipação e etc. No final, a gente sai com os nossos resultados e a mensuração desses resultados. Isso, por completo, é o duplo diamante. E aqui eu vou trabalhar com algumas ferramentas, os principais passos que você pode trabalhar com o duplo diamante para que você consiga ter êxito dentro da aplicação de uma ferramenta como essa no seu processo de inovação. O principal objetivo da fase 1, que é a parte da descoberta, a primeira abertura do diamante, lá da primeiro diamante, é justamente compreender o problema ou desafio sob perspectivas dos usuários e identificar alguns insights valiosos que vão guiar nosso processo de inovação. Os principais passos: vai ter empatia, né? Você vai ter que se colocar na pele das outras pessoas que estão envolvidas com esse problema, que a gente pensa em atacar. Você vai fazer pesquisas, que nem eu falei lá, da pesquisa do Desk Research, que você vai poder ir a campo, perguntar para as pessoas que estão envolvidas com aquele problema, com aqueles problemas que você acredita ser, quais são realmente as verdadeiras dores que ele sente, onde que está o gargalo disso. Aí você pode aplicar várias ferramentas lá, como 5W2H, matriz SD que está aqui, e etc. A definição do desafio, né? Então é o passo que a gente vai fazer ali, qual que é o desafio que a gente vai atuar e as ferramentas que a gente vai ter para utilizar nessa primeira fase, entrevista com o usuário, né? Então perguntar para as pessoas, se colocar no lugar deles, entrar na pele desse usuário que vai estar envolvido com esse problema. A matriz SD é uma matriz muito prática, muito útil para você ter a matriz de certezas e decisões, aqui, certezas e dúvidas aqui, que você vai poder aplicar com o teu usuário, né? Saber exatamente o que eu tenho certeza desse problema que realmente acontece, o que eu tenho dúvida se isso aqui acontece, quais são as minhas suposições. Então, certeza, suposições e dúvidas, tá? Eu posso montar user personas aqui, então são mapas que eu vou criar aqui para poder identificar, né? Então eu posso criar uma persona, o desenho de uma pessoa e mapear os pontos dessa pessoa ali, preferências, o que ela faz no dia a dia e entender sob o olhar dela, entender sob a perspectiva desses usuários envolvidos com esse problema. Eu posso criar aqui o chamado jornada do usuário, né, que são desenhos físicos mesmo. Eu posso usar até papel mesmo, cartolina, posso usar ferramentas digitais de cocriação, como Miro, Figma, para criar jornadas do usuário, identificar os pontos de contato do nosso usuário, seja do nosso cliente, seja do nosso usuário interno. E eu posso fazer análise de dados, então entender um pouco mais a fundo, interpretar as informações que estão ali para poder ter insights valiosos. Os resultados esperados com essa fase da descoberta, a gente já comentou, isso é a compreensão profunda do problema. Eu preciso me aprofundar nesse problema, ter um nível de detalhamento sobre esse problema que eu não teria. Então, às vezes eu tenho certeza que o problema é aquele que eu quero atacar, mas quando você começa a se aprofundar, você vê que o problema não é aquele, pode ser um outro problema. Eu posso ter insights valiosos sobre as necessidades e expectativas dos usuários, e também uma declaração clara e concisa do qual desafio a gente vai realmente enfrentar. Na fase 2, quando a gente trabalha na segunda fase, que é a definição, o nosso objetivo é transformar esses insights que a gente tirou lá no primeiro diamante em dados, né, em problemas que a gente vai realmente trabalhar, e um problema claramente definido que vai orientar o nosso processo. Então é esse problema que realmente a gente vai atacar, é esse problema que realmente a gente vai trabalhar com insights, com dúvidas, com insights e com informações ali, com dados, com informações que a gente vai guiar o nosso processo de inovação. Os principais passos na fase de definição é a síntese dos insights gerados, a seleção dos pontos de foco, onde é que a gente realmente vai botar força para poder trabalhar em cima disso, qual que é a nossa formulação do desafio, como é que a gente vai trabalhar isso, qual que é a nossa definição de critério de sucesso, o que eu espero, né, através desses problemas conseguir trazer de resultados lá na frente. As ferramentas úteis que a gente utiliza nessa fase, né, na fase 2, que é a definição, pode ser um mapa de empatia, né, através daquilo que a gente já trabalhou na primeira fase do primeiro diamante. Brainstorm, como eu comentei, que também é utilizado na primeira fase, você pode utilizar lá. A matriz de priorização, aqui você pode desenhar uma matriz simples, onde você pode colocar qual que é a priorização desse problema e definir através dela qual que vai ser o problema real que eu vou atacar, né, para ajudar você a definir qual que é o problema. Então você coloca nessa matriz e através dessa matriz você consegue ter uma visão bem mais clara do problema a ser atacado. Eu posso colocar novamente aqui a jornada do usuário para poder me orientar e me ajudar a tomar essa decisão, se é esse realmente o problema que eu quero atacar. Posso ter a declaração do problema ou desafio. E os resultados que a gente espera nessa segunda fase do primeiro diamante ainda é uma declaração clara desse problema que eu vou resolver, né?
na cabeça de todo mundo que está envolvido no processo dessa sessão de Design Thinking, eu ter exatamente esse problema que a gente vai buscar, e botar na cabeça das pessoas que, agora os insights que a gente vai gerar daqui para frente são relacionados a esse problema, tá? Ter um entendimento compartilhado da equipe sobre esse processo e o foco da inovação, e também os critérios de sucesso para que a gente possa avançar na definição da solução, que é o próximo passo, que é a fase 3 agora aqui, que é justamente o desenvolver, que é onde a gente vai trabalhar os insights, trabalhar as nossas soluções do nosso design, do nosso duplo diamante, tá? O nosso objetivo nessa fase é gerar uma ampla variedade de ideias criativas e soluções potenciais para o nosso problema que a gente acabou de definir na fase anterior no duplo diamante. O principal passo nessa fase, os principais passos são a geração de ideias, aqui é brainstorm mesmo, não limitar, não dizer não, né? Então entender os insights gerados pela equipe e não falar, olha, criticar, essa ideia não é legal, aqui não vale, aqui não dá, aqui não tem como fazer isso. Deixa vir insight, tá? Aí desses insights você pode ter verdadeiros diamantes dentro dessas ideias dos colaboradores gerados ali. Aqui a gente já pode começar a fazer alguma coisa de prototipação, ainda não é a etapa que a gente vai trabalhar a prototipação, mas eu já posso ter algum rascunho a respeito disso. Eu posso ter testes e feedbacks com nossos usuários envolvidos, processo iterativo, onde a gente vai construindo junto com nossos usuários essa ideia, e também posso ter a seleção das soluções que vão estar envolvidas ali, né? Então como é que a gente vai trabalhar com essa seleção? As ferramentas que a gente vai trabalhar com essa fase são brainstorm, sessões de ideação. Aqui cabem ferramentas de ideação, aqui cabe brainstorm na parede, post-it, sem limitação, novamente, sem dizer não para as ideias, deixa vir. Prototipagem rápida, onde você pode usar papel, caneta, Lego, massinha, o que você quiser usar para poder trabalhar com prototipação. Testes de usuário, a gente pode ir até a ponta com as pessoas que estão envolvidas com esse problema e testar essa solução, ver se realmente ela vai fazer sentido. Posso ter novamente um mapeamento da jornada do usuário aqui. Os resultados esperados nessa fase do desenvolvimento é uma grande variedade de ideias e protótipos gerados. Você também pode sair daqui com feedbacks dos usuários e partes interessadas sobre as soluções que você acabou de trabalhar, que acabou de trazer. Uma ou mais soluções para você poder avançar na fase de entrega. Então lembra que a gente colocou lá o duplo diamante, a primeira fase a gente diverge, converge e sai com um problema. Aqui na fase de solução a gente diverge e aqui a gente vai ter várias soluções nessa primeira fase, para depois a gente convergir para selecionar uma ideia para ser trabalhada. Vamos lá, próxima. A fase 4, que é justamente a entrega, é onde a gente vai implementar e lançar as nossas soluções desenvolvidas nas fases anteriores. Então tudo que a gente vem trabalhando até aqui, agora a gente vai culminar na entrega, garantindo que os problemas que a gente está tentando atacar atendam às necessidades dos nossos usuários e alcancem os nossos objetivos a serem trabalhados, desejados. Os principais passos vão estar lá: a implementação, o teste, a validação, a iteração, o lançamento e o acompanhamento também, porque você precisa, depois de entregar, solucionar, acompanhar para ver se aquela solução proposta pela equipe realmente está fazendo sentido. As ferramentas úteis, aqui cabe muito teste piloto, o MVP, né? O MVP, o famoso mínimo produto viável, né? Esse daqui é o produto que você vai conseguir botar na mão do usuário e saber se aquilo vai ter sentido. Que você invista mais tempo, que você invista mais dinheiro, que você faça esse produto realmente acontecer. Feedback contínuos e também definições de alguns KPIs, lá, alguns Key Indicators Performance, para você poder ter indicadores chaves de desempenho. E os resultados esperados dessa fase estão ali como as soluções implementadas e lançadas com sucesso, a avaliação de desempenho nas soluções em relação aos critérios de sucesso e também o aprendizado contínuo, que é um dos principais ganhos que a gente fala de sessões de Design Thinking, de sessões de duplo diamante, onde você vai aplicar a ferramenta para conseguir ter conhecimento incremental, para você poder trazer bagagem para a tua equipe, para você poder trazer aprendizado para a equipe e também registrar possíveis erros, deixar isso registrado para que você possa no futuro aprender e entender onde é que você errou, o que você pode fazer para melhorar, e os sucessos também, né? Então trazer esses sucessos, dali sair um produto que você realmente vai conseguir trazer uma inovação verdadeira para sua empresa. Espero que tenha sido útil esse conteúdo e a gente vai ter mais ferramentas para inovação nas próximas aulas.